pode ser apaixonada e ter um amor ágape por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo. Mas é isso que na academia nós estamos falando, de treinar a vida espiritual e refletir. Queremos ganhar essa vida ou queremos ter uma vida eterna por amor àquele que deu a vida por nós e darmos a nossa vida para Ele? Então, eu diria que a promessa, a aliança que Deus tem com a gente, na Bíblia, deve ser conhecida para a gente fazer a escolha. E eu tenho certeza que 95% de nós estamos fazendo uma escolha errada. Não é o fato de eu ter nascido de novo, de eu ser filho de Deus, que eu não tenho um processo de crescimento espiritual. Não vamos começar, ele é perfeito. Não, eu sou um trapo de imundície. Ainda esses dias eu falei para minha filha que eu sou uma larva. É uma larva, sabe a larva, aquela coisa nojenta, que depois se transforma, metamorfose e vira uma borboleta linda? É isso que Deus quer. Deus sabe que cada um de nós é um trapo de imundícia, é uma larva, e que está num processo de transformação. Isso eu estou falando dos filhos dele, porque tem aquele que nem é larva, que tem a oportunidade no processo de transformação, que é os 95%. Daí é o objetivo da academia, é alertar nas redes sociais. Eu imagino se cada um que fosse um cristão verdadeiro falasse nas suas redes sociais de Cristo, que é o que Cristo pediu há 2000 anos, nós teríamos levantado, encorpado muito o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, porque não há alegria maior do que nos encontrarmos na vida eterna e sendo guiados pelo nosso irmão mais velho. Vamos continuar escutando. O filho, ele se reconcilia com o pai faz um grande banquete, convida todos os seus servos, mata aquele bezerro cevado. Quando você vê tudo aquilo, entra um outro personagem que ele é tão importante nessa história como o primeiro filho. O filho que ficou. E você vai descobrir que o filho que ficou era tão ausente quanto o filho que saiu. O filho que saiu, ele reconhecia que ele tinha direito na herança. O filho que ficou nem sabia o quanto ele tinha da herança. O pai chegou a dizer assim: tudo que é meu é teu. Ele nem sabia o que era dele. Nós temos aqui um filho perdido fora de casa, um filho perdido dentro de casa. O filho que estava dentro de casa, perdido, ele tinha um coração petrificado, insensível. Ele não era capaz de participar da alegria do pai. Aquele filho, ele. O filho que estava em casa não tinha um relacionamento tão adequado com o pai, apesar de ter ficado em casa, e olhou o outro que saiu de uma forma equivocada. Você vai ver na história que ele vai contar aí sobre esse relacionamento dos dois irmãos. Um que deixa e que gasta toda a herança, e o que fica, que se acha melhor que o outro. E ele falou, os dois estavam perdidos, porque não tinham um relacionamento adequado com o pai. E aí, espiritualmente, o que é? Mesmo sendo filho de Deus, eu preciso a cada dia treinar minha vida espiritual, ou seja, um relacionamento adequado com Deus. E é esse o objetivo. A transformação de uma larva numa borboleta, ter a consciência que eu tenho que cada vez ser menos para ser mais Cristo em mim e eu me aproximar de Cristo e, consequentemente, dar glória a Deus. E aí, então, eu tenho um relacionamento melhor com Deus através do Espírito Santo que habita em mim. Não tinha prazer na alegria do pai. Enquanto o outro filho, ele fez como que roubar a alegria do pai. Porque no momento que ele saiu de casa, imagina a dor do coração daquele pai. Imagina o quanto da alegria daquele pai foi roubada, foi saqueada pela atitude de um filho que saiu. Agora o outro não teve a capacidade Eu, de. eu vou dizer que esse saiu, liga a palavra relacionamento. Eu vivo alguma coisa semelhante. Um filho corta o relacionamento comigo e me culpa, né?
porque não entende a questão espiritual, que se você tem um pai ou um filho, você tem uma mulher ou um marido, ou qualquer outro relacionamento, Deus está vendo e tem um propósito. Então não é para a gente desistir do relacionamento. Não é para a gente dizer que o relacionamento, eu só quero relacionar na parte prazerosa. Por exemplo, ter o dinheiro do pai, ou explorar uma competência do filho. Eu quero ter um relacionamento só isso, é isso, só com a parte que eu gosto. Não, o relacionamento é completo. Eu já vivi esse tipo de postura. Não, eu quero fazer uma reunião, ou seja, eu quero ter um relacionamento, mas para falar só disso. Isso a gente não pode aceitar isso, né? Porque nós, com Deus também, eu não posso falar, Deus, eu vou ter um relacionamento com você, com o Senhor, para fazer só minhas vontades. Ah, essa parte que você me pede aqui, que eu não gosto, eu não vou atender. Isso não existe com Deus, é 100%. O 100% é só Cristo, portanto, Cristo é nosso referencial para se relacionar com o Pai. Só que as coisas que acontecem no plano horizontal são tudo imagem e semelhança do plano espiritual. Então a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, transformação da mente, minha mente tem sido transformada por conta de Cristo em mim, por conta do Espírito Santo que habita meu coração, por conta da voz de Deus que me fala o que Ele quer. Não quer dizer que eu seja perfeito, mas o meu relacionamento tem que ir melhorando. À medida que ele vai melhorando, eu estou numa academia, que é a academia da vida espiritual. Treinando a vida espiritual 24 horas. E estou aqui aos sábados às 10 horas para trocar ideias com você da minha e cada um refletir sobre a sua transformação da mente. Tudo é um relacionamento. Esse relacionamento com Deus, quer seja um relacionamento com qualquer outra pessoa, ele tem que se elevar. Se elevar. Não é o que a gente gosta, o que a gente quer, é o que Deus quer daquele relacionamento. Não que a gente fica cortando e culpando o outro, né? Então, ontem eu recebi uma ligação e a pessoa, ela destila que o relacionamento não é bom por causa minha, né? O relacionamento, ele tem pedras no caminho, exatamente. Deus quer que com essas pedras a gente se desenvolva. Senão vai acontecer lá no Éden, quando Eva e Adão cortam com Deus. Por quê? Porque eles queriam comer de uma árvore, que é a árvore do bem e o mal, quando antes era para ter comido a árvore da vida, que era Cristo, que aí sim eles teriam possibilidade de comer a árvore do bem e do mal. Ou seja, quando eu como o que eu quero, quando eu bebo o que eu quero, quando eu faço o que eu quero, está errado. Mesmo que seja lícito. Casamento, filhos, negócios, estudo. Se não for a vontade de Deus, é efêmero. Isso para quem tem uma vida em Deus, em Cristo no caso. Para quem tem Cristo no coração e obedece ao irmão mais velho, para quem tem o Espírito Santo e é guiado por esse, e esse está toda hora chamando a atenção dos nossos equívocos. Isso é chato, mas é o que Deus quer, é a vontade de Deus, que a gente se aprimore, que a gente tenha mentes transformadas e emoções redimidas, que é o título dessa live aqui com o Luiz Fontes. E desfrutar da alegria do Pai. A alegria do Pai não era a alegria dele. Então você vê aqui que o Senhor nos contou essa parábola para nos revelar não somente que existem pessoas perdidas que saíram da casa do Pai, mas que existem pessoas perdidas dentro da casa do Pai, na comunhão da igreja. Existem muitas pessoas que têm um coração petrificado, que são incapazes de desfrutar da alegria daquilo que é o Senhor, daquilo que é a provisão do Senhor, daquilo que são os cuidados do Senhor, daquilo que é a mesa do Senhor, daquilo que é a palavra do Senhor, daquilo que é a habitação do Espírito Santo, daquilo que constitui as belezas de Cristo, da revelação e também do significado de tudo que ele é, da comunhão do corpo. E quando você olha para tudo isso, nós podemos perceber que fazemos parte de uma igreja emocionalmente, espiritualmente doente. E a minha palavra aqui não é apontar os erros, é apontar o caminho. Os erros são esses.
Mas nós não podemos ficar aqui acomodados sobre os erros. Nós precisamos andar pelo caminho. E é o que Deus quer. Essa expressão também é muito bom eu colocar no cotidiano, né? Não é só mostrar os erros. Eu percebo no meu relacionamento do dia a dia que as pessoas falam do que está errado, mas elas não falam do caminho. E tampouco perguntam pelo caminho. Eu sempre digo que quando você não sabe uma coisa, perguntar para quem sabe mais. Mas eu percebo que as pessoas não perguntam. Por quê? E por que elas veem o erro e projetam o erro no outro? Exatamente para a influência de Satanás. Na vida cristã, o Espírito Santo denuncia todos os erros e dá o caminho. E aí? Eu vou ouvir os meus erros? É triste ver o erro da gente. É vergonhoso. Mas eu tenho que ver, eu tenho que ter vergonha das coisas que eu faço. Eu sou um trapo de imundície. Eu sou uma larva em processo de metamorfose. Eu sou ridículo, eu sou nojento, espiritualmente falando. Mas eu quero me transformar numa borboleta. Eu quero obedecer os propósitos de Deus para mim, que eu seja uma borboleta linda. Ou eu quero fazer minhas vontades? Esse é o jogo. Você vai fazer as suas vontades, vontade de Deus. Por isso que eu falo, as pessoas leem, ou oram o Pai Nosso, mas são tão hipócritas, nós somos tão hipócritas, que lá fala, seja feita a vossa vontade. Como você sabe a vontade de Deus? Se você não ouve desse, você não tem um relacionamento com Deus. E voltando, o erro é para mudar o caminho. Como que eu mudo o caminho? Como eu sei que é o erro? Alguém tem que me advertir. As pessoas não querem ser advertidas. E depois que a pessoa é advertida e fala o caminho, a pessoa não segue o caminho, não obedece. Então, o relacionamento foi feito para ter divergências, não é para dar tudo certo, não. Isso é engodo da religião, da cultura. E as coisas que não dão certo, nós não temos que ser hipócritas, só falar a verdade, ver o erro e ouvir do Espírito Santo qual que é o caminho. Perguntar para Deus. Né? Vamos em frente. É nos mostrar o caminho.